Bíblia, a palavra de Deus, no texto de Atos, capítulo 2. Nós daremos continuidade, então, à exposição que temos iniciado. Completamos o capítulo 1 e domingo passado tivemos, então, o intervalo, né? Tivemos aqui o pastor Marzinho conosco de manhã, por isso meditamos sobre Hebreus. Hoje então voltamos para Atos, capítulo 2. Esse é uma temática que agora o livro de Atos nos traz, e eu quero ler com você até o versículo 36. Esse é um capítulo longo. Eu peço que você mantenha sua atenção. Eu quero tentar fazer essa leitura com você, para que depois a gente faça os destaques bem essenciais daquilo que o texto nos traz. Estou tentando hoje aqui fazer aquele resumo do resumo. Seria para domingo de manhã e de noite, né, esse capítulo, e a gente vai tentar aqui espremer ao máximo daquilo que é extremamente essencial para esse texto. Agora, não se preocupe, nós voltaremos a esse texto durante os próximos domingos e também trabalharemos aqui diversas outras questões que hoje não serão abordadas aqui. Volte então os seus olhos para o texto, a partir do versículo 1 de Atos, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Que isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Eu quero dar um salto com você então agora para o versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, coloque seu coração diante do Senhor, peça, clame para que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento da sua palavra. Gracioso Deus, rogamos a Ti que o Senhor nos encha de graça, de entendimento da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, conduz o nosso coração, Senhor, para compreender a Tua palavra, ou assim diz o Senhor, que os nossos corações possam dizer amém. Que a Tua palavra seja verdadeira e aplicada verdadeiramente em nossa vida. Em nome por amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Como disse, o desafio é enxergar as letras. Louvo a Deus porque estou com óculos em que eu estou enxergando tanto vocês como o texto. Queridos, nós vivemos por diversas gerações e o evangelicalismo brasileiro, especialmente, que recebe toda a sua influência como águas que correm de um rio e elas partem sempre dos lugares mais altos e chegam para os lugares mais baixos. Nós recebemos muito a influência
da cultura evangélica americana. Não é de hoje, não é recente. O entendimento, muitas vezes, equivocado, ou, por que não dizer, o entendimento que se desenvolve no nosso país não é um entendimento partindo de um pressuposto de uma cosmovisão reformada. O entendimento que se tem do tema que esse texto nos traz não é um entendimento, basicamente, que parta de um pressuposto das alianças e da progressividade da revelação de Deus para o seu povo, para a sua igreja, no decorrer da história. Quando olhamos para esse texto, é certo que em todos os meios em que é lido esse texto, muito do que se detém ao texto é exatamente sobre o assunto que talvez na sua Bíblia também esteja, assim como a minha, a partir do versículo 5, como os editores colocaram aí, o dom de línguas. Como disse, os próximos domingos nós trabalharemos também ainda mais detalhes sobre essas verdades aqui que estão expostas para nós nesse texto. Mas eu queria começar para elucidar um pouco o nosso entendimento e então voltarmos para o texto. Pedir que você abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 7, versículo 12, para que possamos ter um pouco do entendimento daquilo que o Senhor está fazendo no decorrer da história, na história da revelação com o seu povo. Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 12, há uma afirmação que o Senhor está orientando a Moisés a respeito de Arão e como eles falarão com o faraó. Se você voltar para o versículo 9, o Senhor diz: quando o faraó vos disser, fazei milagres, e que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Versículo 12. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Observe, quando nós olhamos para essas histórias no Antigo Testamento, via de regra, e nós aprendemos isso porque assim nós aprendemos muitas vezes nas nossas próprias igrejas, em escolas dominicais. Olhamos para essas histórias do Antigo Testamento como se elas fossem contos, como se elas fossem historinhas que elas estavam sendo usadas apenas para que nós pudéssemos tirar lições morais delas. Então, por diversas vezes a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso coração olha para textos como esse do Antigo Testamento e compreende esses textos também nesse sentido, como se essas histórias não tivessem sido reais, como se essas histórias não tivessem acontecido de verdade, como se aconteceu, faz parte de um tempo tão distante de nós, que elas não condizem muito com a nossa realidade. Por isso, elas continuam servindo apenas como um modelo, como uma lição de moral, como lições que a gente pode tirar para a nossa vida, mas nós não enxergamos essas histórias como a plena realidade do mundo em que Deus criou e nos colocou nele. E assim, essa mesma realidade que ali está se desenvolvendo é a realidade que nós vivemos outros, com outras dinâmicas e perspectivas, mas a realidade continua sendo a mesma. É como realizarmos o culto aqui fora e realizarmos o culto lá dentro. Nós temos situações que ficam diferentes, algumas dinâmicas vão ser diferentes, algumas coisas a gente acrescenta, outras a gente tira, mas nós estamos realizando o culto. Você não pensa que lá dentro
está sendo um culto mais verdadeiro do que quando você está aqui fora. Você entende isso? Mas quando nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento, é como se elas não fossem tão reais quanto a nossa própria história hoje. E se são reais, a nossa realidade e aquela realidade são completamente distintas. O Senhor está levantando Moisés e levantando Arão. E então eu peço que você abra Números capítulo 12. A partir do versículo 6. Números 12, a partir do versículo 6. Para você compreender melhor o texto, sem precisar de muita explicação. Volto para o versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O Senhor está levantando, através de Moisés e a partir da vida de Moisés, iniciando ali o ministério que se chama ministério profético. Arão e Miriam ficaram com um certo despeito, porque alguém me arruma um peso aí qualquer. Eu já não estou enxergando direito aqui. Se elas continuarem a voar. Opa, pronto, gaúcho aqui, resolveu. Voltando, ministério profético. Miriam e Arão estavam com um certo despeito, porque Moisés era a pessoa ouvida. Por que a voz de Moisés tinha que ser a voz da autoridade? Esquecendo-se eles de que o Senhor havia começado a falar com Moisés, que o próprio povo, ao ouvir toda aquela manifestação do Senhor, pede para que o próprio Moisés chegue na presença de Deus, porque esse povo tem receio e medo de estar na presença de Deus. Agora, o Senhor então chama os três. Lembre-se, eles são irmãos, hein? Isso é coisa que irmão normalmente tem um com o outro. Chama os três e está dizendo para eles basicamente isso: vocês não entenderam o que eu estou fazendo com Moisés? Ou vocês não entenderam qual é o lugar de vocês e o lugar de Moisés? Se há profeta entre vocês, eu falo com eles por meio de visão, por meio de enigma. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu estou tratando face a face. E ali eles entenderam. Está tudo resolvido. Há um ministério profético que se inicia com Moisés. E Moisés é o maior profeta que existe no Antigo Testamento. Mas a nossa cultura nos fez acreditar que outros profetas que vieram posteriormente tiveram maiores revelações ou foram profetas maiores do que Moisés. Como Moisés está lá atrás, então Moisés é um profeta menor, a coisa estava iniciando, depois é que a coisa foi se desenvolvendo.
Abre o seu texto, a sua palavra, a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 13. O desenvolvimento dos profetas, ou do ministério profético no Antigo Testamento, tem exatamente como base para aferição se esses profetas são verdadeiros ou não. A base é o ministério profético de Moisés, aquilo que o Senhor revelou a Moisés. Versículo 4 e 5: andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, que vos resgatou da casa da servidão, para vos apartares do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim eliminarás o mal do meio de ti. Observe que o critério agora para observar se um profeta era um profeta de Deus ou não, não é o aspecto de revelação futura, mas é um aspecto da fidelidade no uso da palavra que Deus já havia revelado e entregue ao seu povo. Ora, que mandamentos são esses? Os mandamentos que o Senhor já tinha entregue ao seu povo. Através de quem? Através de Moisés. Os profetas que vieram posteriormente tinham que andar e pregar em fidelidade restrita e extrema à palavra de Deus. Todos aqueles que pregassem coisas que estivessem fora da palavra de Deus, eles deveriam ser mortos. Não é só, não escuta ele não, isso aí é coisa do coração dele, daqui a pouco ele se ajeita. Não, falou em nome de Deus, profetizou falsas profecias, o Senhor ordena que o matasse. Capítulo 18 de Deuteronômio, para que a gente, versículo 15, Moisés então nos dá o olhar que nos permite enxergar quando os profetas estavam sendo usados por Deus, profetizando a sua palavra, onde é que tudo isso iria um dia chegar. Versículo 15, a palavra de Deus diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A palavra de Deus nos aponta ainda no início do ministério profético em todo o Antigo Testamento, nos faz olhar para Cristo Jesus. O Novo Testamento então nos revela que quando o Senhor Jesus se encontra com o Pai, é exatamente Moisés e Elias que aparecem ali, quando o Senhor está reunido com Pedro, João, e então o que é que a voz do Pai diz? Que é a Jesus que eles devem ouvir. Os discípulos enxergam Moisés e Elias, e então a referência
E o apontamento é que a Cristo Jesus é que agora nós deveríamos ouvir e se curvar. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. A partir do versículo 1. A palavra de Deus então diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, observem. O ministério profético apontava para Cristo. A palavra de Deus diz que em Cristo esse ministério alcançou o seu objetivo final. Esse ministério alcançou o seu clímax. A palavra Deus manifestava-se e revelava através de muitas maneiras, de muitas formas, através dos profetas. Mas nesses últimos dias é pelo Filho que ele nos fala. Volte então ao texto de Atos, o texto que é o texto para o nosso ensino e a nossa meditação aqui hoje. O grande centro do entendimento para esse texto é que o apóstolo Pedro explica aquilo que estava acontecendo. Lucas, obviamente, escrevendo a narrativa, nos dá todos os indícios de onde é que a nossa atenção deve se focalizar. A própria narrativa do texto nos induz a olhar quais são os focos que Lucas está querendo trazer para nós. Então observe, vamos olhar para os focos de Lucas aqui no texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, nós vimos que foram exatamente os 50 dias depois da morte de Cristo, depois da última ceia, e exatamente 10 dias após a sua assunção aos céus. Lucas diz que um vento impetuoso, versículo 2, encheu toda a casa onde estavam assentados. A ideia a palavra grega aqui para vento impetuoso é um vento que arrasta as coisas. O cenário ali não é um cenário de um momento sublime, todo tranquilo, mas eles estão reunidos naquela mesma casa para onde eles voltaram e continuaram ali aguardando que o Espírito fosse derramado em oração. E nós vimos nos domingos passados essas 120 pessoas que estavam ali aguardando. Então agora ele diz que quando os dias se cumpriram, então estavam reunidos todos no mesmo lugar. Repentinamente, eles não aguardavam, eles não sabiam que era naquele momento. Um vento todo impetuoso de conseguir arrastar as coisas de lugar, enche aquele lugar, enche aquela casa onde eles estavam assentados. Versículo 3, como lembramos aqui no início, esforce-se para manter a sua atenção. Hoje nós teremos bastante coisas para nos dispersar aqui. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. Como que é isso? Como é esse negócio? Pousando na cabeça deles. Línguas. Como é que língua pousa na cabeça de alguém? E ainda, como fogo. A nossa imaginação pode trabalhar, mas não é possível dizer absolutamente mais nada sobre o texto do que isso que Lucas disse. Apareceram ali línguas como que de fogo e pousaram sobre cada um deles. A gente entende porque Lucas está dizendo que eles ficaram após isso cheios do Espírito de Deus. Uma manifestação visível para que eles pudessem compreender visivelmente de que o Espírito Santo de Deus agora estava sendo derramado sobre cada crente. Lembre-se, não eram só os apóstolos que estavam ali. Ok? Cada crente agora tem o Espírito de Deus. Então, ele disse, passaram a falar em outras línguas. Línguas como de fogo, e agora línguas que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Observe, a cena mais espetacular é exatamente essa. Lucas reservou para essa cena 4 versículos. Não é a ênfase que ele quer dar. Lucas está dizendo que algo extraordinário estava acontecendo naquele lugar. Línguas como de fogo caíram sobre a cabeça daqueles crentes. Aqueles crentes que eram judeus, eram pessoas de todos os lugares da terra, falavam agora em outras línguas que não eram as línguas deles. E acabou, versículo 4, encerra o assunto. Então Lucas começa a dizer: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E então o texto segue para nos explicar a diversidade de lugares que estavam ali habitando em Jerusalém. Observe o tamanho agora da narrativa, os detalhes que Lucas descreve, como é para isso que ele quer que os seus olhos se voltem. Versículo 11, então, Lucas diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha a pergunta que estes homens fazem. Estes que fazem as perguntas não são aqueles que estavam sendo cheios do Espírito Santo de Deus. São os homens de todas as nações que estavam ali. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Que grandezas de Deus são essas que os povos agora estavam ouvindo? Pedro então faz o discurso e Lucas nos conduz exatamente para o entendimento. Esses homens estão ouvindo das grandezas de Deus. Que grandezas de Deus são essas? Sobre os céus, a lua, as estrelas. Então Lucas nos diz que todos estavam atônitos, versículo 12, e perplexos. Interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Observe, se eles estivessem falando sobre os céus, a lua e as estrelas, o entendimento viria. Mas é a explicação do Evangelho que está acontecendo agora pela boca daqueles homens, e povos de todas as nações estão ouvindo em sua própria língua das grandezas de Deus. Eles agora ficam se perguntando: o que isso quer dizer? Como assim? Como nós podemos entender isso que está acontecendo? E então os incrédulos
Versículo 13, dizem, Lucas diz, outros porém diziam, estão embriagados. 9 horas da manhã. Pedro então diz assim. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Primeiro, esses homens não estão embriagados. Como vides pensando, sendo esta a hora terceira do dia. Mas o que ocorre, observe, o que está acontecendo aqui, neste momento, é o que foi predito, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel capítulo 2, o profeta diz exatamente isso aqui, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Joel está anunciando, ainda no Antigo Testamento, que todos os jovens, toda a carne, filhos e filhas, agora profetizarão. Qual é o ministério profético ao qual Joel está se referindo? É a proclamação da palavra de Deus. Profetas esses que, se falassem em contrariedade à palavra de Deus, deveriam ser mortos. Por isso, as revelações que os profetas traziam não era, em sua maioria, pelo contrário, uma porcentagem mínima das profecias no Antigo Testamento eram a respeito de futuro. As profecias dos profetas de Deus no Antigo Testamento, invariavelmente, elas seguiam o padrão de ler a palavra de Deus, observar os mandamentos de Deus, observar o que o povo estava dizendo e dizer quais seriam as consequências daquilo que o povo estava vivendo ou praticando. É a relação que existe da própria aliança que Deus tem com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo. Esta aliança está sendo quebrada pelo seu povo. Logo, a maldição virá sobre o seu povo. Era esse o ministério profético. Joel faz essa profecia a respeito dos tempos de Cristo Jesus e diz que o Espírito de Deus então seria derramado. Versículo 18: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Agora, no entendimento equivocado do ministério profético no Antigo Testamento, muitas vezes quando se olha para esse tipo de texto dizendo profetizarão, o que estão compreendendo e entendendo é exatamente aquilo que a palavra de Deus condena. Deuteronômio capítulo 18, o mesmo capítulo que ele diz que levantará um profeta semelhante a Moisés, ele descreve um por um daqueles que se diziam profeta, mas ele chama, o Senhor dá o nome correto a eles, e diz que eles devem ser lançados do meio do povo de Deus, e diz que as nações estão sendo lançadas do meio deles, exatamente por essas práticas que eles praticavam. Sonhadores, agoreiros, gente que tentava adivinhar o futuro, adivinhos, necromantes, pessoas que consultavam os mortos para saber o que? O dia de amanhã, saber se alguma coisa ia dar certo, saber se aquele projeto iria ser realizado, para conduzir os passos da sua vida a partir de sonhos e visões que pessoas tinham a respeito da sua própria vida individual, e então se conduziam e tinham aquilo como verdade vinda da parte de Deus. E por isso Deus diz: eles adoram a deuses falsos.
O que o Senhor está dizendo ao seu povo é que o ministério profético que em toda a história existiu e o ministério profético que está sendo realizado e derramado sobre a igreja agora é o ministério do Espírito Santo de Deus, que Pedro, o próprio apóstolo, na sua primeira carta, chama esse ministério do ministério profético do Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo que está sendo desempenhado no Antigo Testamento e é o ministério do Espírito Santo que está sendo desempenhado e inaugurado nesta nova aliança no derramar dele sobre a igreja, sobre cada crente, sobre cada homem e mulher que se converteram a Cristo Jesus. Mas o ministério do Espírito Santo, Pedro também diz, é o próprio Espírito de Cristo que está falando no Antigo Testamento. Por isso, é através de Cristo, aquele que é a palavra encarnada, que eu e você podemos nos conduzir. Porque Deus outrora falou de diversas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou por Cristo. E Ele é a imagem do Deus invisível. Não há mais o que ser revelado, não há mais o que se buscar, não há mais o que se tentar orientar a vida a partir de adivinhadores, sonhadores, pessoas que dizem e falam em nome de Deus para conduzir e fazer com que você oriente os seus caminhos a partir dessas visões. Isso é condenado por Deus, isso é amaldiçoado pelo Senhor. Por isso, qual é o impacto e qual é o verdadeiro ponto do ministério do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua igreja? Versículo 22. Após o apóstolo Pedro se referir ao profeta Joel capítulo 2, se o irmão quiser conferir, Pedro então explica mais uma vez: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. O Espírito Santo de Deus estava sendo derramado sobre a igreja. Esses homens agora estavam falando em diversas outras línguas, e as diversas outras nações que estavam presentes ali, representadas, estavam ouvindo as grandezas de Deus. E Pedro está explicando as grandezas de Deus que esses homens estavam ouvindo. E sobre o que Pedro está tratando? Sobre o ministério de Cristo Jesus, sobre a obra que Deus realizou através de Cristo Jesus, entregando Cristo Jesus à morte pelo desígnio de Deus. Não são os desígnios dos homens, não são os homens os culpados pela sua morte. Deus assim ordenou de antemão, pela sua presciência, e mais os homens é que o mataram, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus, observe toda a obra de Cristo sendo descrita, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E então Pedro ainda traz todo o desenvolvimento da revelação, agora citando Davi. E Pedro fala de Davi não apenas como rei, mas também como profeta. Sendo ele profeta, ele sabia que o Senhor havia declarado que alguém se assentaria no trono dele. Versículo 39, irmãos, 29. Seja-me permitido dizer claramente a respeito de Davi, patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós. Mas sendo, pois, profeta, ok? Sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. O ministério profético de todos os profetas, toda a palavra de Deus, aponta, dirige-se
e se detém a revelar aquelas coisas que Deus estava fazendo na história a respeito de Cristo, por causa de Cristo e para a redenção do seu povo. Toda a revelação está vinculada aos atos de Deus na história, atos redentivos de Deus na história, Deus intervindo na história para que o seu povo pudesse ser redimido, e tudo isso apontando para Cristo. Todos os profetas apontaram para Cristo, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro está dizendo: esse Cristo que Deus enviou aqui ao mundo e que foi assunto aos céus, está agora sentado em glória, agora está governando a sua igreja e dirigindo a sua igreja pelo derramamento do seu Espírito, a presença do seu Espírito agora, fazendo com que cada crente seja um profeta, proclamando as virtudes e as grandezas daquele que é o Senhor de todas as coisas, e nos ordenou que proclamasse esse mesmo Cristo a todo mundo. O ministério profético que a igreja recebe no derramar do Espírito Santo não é um ministério para que nós fiquemos orando uns pelos outros e adivinhando o que vai acontecer sobre as vidas uns dos outros, porque isto a palavra de Deus abomina. E nós, crentes neste mundo, precisamos ter a coragem e a ousadia de compreender a revelação da palavra de Deus, compreender as Sagradas Escrituras e simplesmente dizer um não categórico a todo tipo de revelação que se levanta em nome de Deus, mas para fazer com que o seu povo seja confundido e deixe de proclamar ao mundo a verdadeira salvação daquele que é a perfeita imagem de Deus e que veio e pisou nesse mundo para salvar e resgatar os perdidos, todos aqueles que, por pior que sejam nessa vida, podem em nome de Cristo Jesus serem restaurados, serem ressuscitados dessa vida de morte para uma vida que é a vida de Cristo Jesus. E só Ele e só o nome dele tem poder debaixo do céu para que eu e você possamos ser salvos. Nós estamos deixando, queridos, muitas vezes, sermos confundidos, perdendo nosso tempo, sendo iludidos por falsos profetas, que por melhores que possam ser, por mais bem intencionados que possam ser, não estão falando as verdades da revelação das Sagradas Escrituras. Eu e você precisamos compreender que é preciso dizer não a tudo isso, mas mais do que isso, é preciso que eu e você compreendamos: nós fomos convertidos a Cristo pelo Espírito de Deus. Esse Espírito que tomou cada um de nós é o mesmo Espírito dos profetas, é o Espírito de Cristo, e ele não foi derramado sobre nossa vida para que nós cuidássemos da nossa própria vida. O Espírito de Deus foi derramado sobre a sua igreja para capacitar a sua igreja a proclamar Cristo Jesus a esse mundo, enfrentando todas as barreiras e dificuldades que as trevas possam erguer e se levantar contra nós. Todas elas, mas no poder do Espírito que convenceu o seu coração da obra de Cristo. Esse Espírito que abriu os seus olhos, ele já operou o maior milagre, que é exatamente a sua salvação. Logo, querido, eu e você não podemos mais viver a nossa vida como se vivêssemos para nós mesmos, no tempo que nos resta aqui nesse mundo. Não podemos viver a nossa vida como se nós tivéssemos que dar conta primeiro das nossas coisas, afinal de contas não sabemos quando ele vai voltar. É preciso que eu e você nos arrependamos cada dia, porque temos vivido e caminhado em nossa vida como se a vida pertencesse a nós. A nossa vida não pertence a nós, porque nós somos o templo desse Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que leva e impulsiona a igreja dele a proclamar Jesus Cristo nesse mundo.
a entender que o nosso papel neste mundo, acima de qualquer coisa, é sermos proclamadores de Cristo Jesus, é sermos instrumentos de Deus nessa terra. Gastamos muito do nosso tempo, muitas vezes, pensando sobre vocação, aonde devo trabalhar, ou para onde devo ir, mas pouquíssimo tempo da nossa vida temos gastado, se temos de fato proclamado a Cristo Jesus, aonde nós já estamos, no lugar onde Deus já nos permitiu estar. Mas muitas vezes, nas nossas próprias ansiedades, confusos pela própria falta do entendimento, da própria revelação, temos ouvido a muitos falsos profetas. A igreja está abarrotada. Afinal de contas, a palavra de Deus vincula a aproximação da vinda de Cristo à proliferação de falsos profetas. Irmãos e irmãs, no mundo tem se avolumado a quantidade de falsos profetas. Alegre-se com isso, porque isso é sinal de que a vinda de Cristo está se aproximando. Mas alegre-se, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua igreja, para que neste mundo, eu e você, sejamos verdadeiros profetas, proclamando a palavra, proclamando a revelação e crendo, ela é suficiente, ela é poderosa para resgatar, para redimir, para restaurar toda e qualquer vida. A descida do Espírito Santo de Cristo é com a função revelacional, ou seja, a proclamação dos atos de Deus na história. E como a palavra de Deus nos revela tudo isso. E Deus agindo para redimir o povo chamado de seu. Todos esses atos se consumaram em Cristo. Ele não vai revelar nada mais. O próximo grande acontecimento é a volta dele. Agora, cada crente profetiza a revelação, que é a Escritura Sagrada. Irmão e irmã, Deus te deu o Espírito dele para conduzir você ao entendimento de toda essa verdade que já nos foi dada, para que nesse entendimento da verdade revelada, eu e você sejamos de fato profetas do Senhor neste mundo. Ler a história, ler o momento, proclamar a palavra e aguardar as consequências de tudo isso. E nós vamos ver como Lucas nos mostra exatamente isso no livro de Atos. A igreja leu o momento, a igreja proclamou a revelação e a igreja sofreu as consequências de andar em fidelidade. Andar em fidelidade não é ser uma igreja fria. Andar em fidelidade não é ser uma igreja que só se detém com leitura. Andar em fidelidade não é ser uma igreja que fica apenas organizando congresso ou simpósio. Andar em fidelidade é aprender a Escritura, aplicar na sua vida e ser profeta. A parte da profecia nunca faltou à igreja do Senhor. Por isso, igreja fiel tem a palavra nos seus lábios e proclama ao mundo e aguenta as consequências de tudo isso. Amém? Amém.